Bem, pessoal, vamos fazer aqui a segunda parte, só para concluir com os últimos questionamentos. Olhando. Então, vamos lá. Houve uma pergunta sobre pia batismal, ou seja, qual o lugar correto da pia batismal? Realmente, nas paróquias Não modernas, estão é, variando bastante. não é no presbitério, não. A celebração do batismo, ela foi, claro que durante pós a reforma litúrgica, ela sai do fundo da igreja. O rito de iniciação cristã e o ritual de batismo, ele tem aquela questão da introdução dos fiéis, do fiel. Ele vai sair dali da fonte batismal e entrar na igreja. Então, nas igrejas antigas, há o caso, por exemplo, como o batistério de Firenze, em Santa Maria del Fiore, ela é fora da igreja. Ela não está dentro da igreja. Ela está à frente da igreja, o batistério. E é claro que também nas igrejas antigas, o batistério está na arquitetura, ele está nos fundos, na capela do batismo, onde ali tinha algumas rubricas, né, algumas questões obrigatórias de construção da época. Por exemplo, o batistério tinha que ter tampa, e até hoje é pedido que se tenha uma tampa no batistério, na pia batismal. Antigamente ela era cerrada, eu tinha portões ali que fechavam o batistério, e eu deveria ter ali a imagem de São João Batista, seja ela nos vitrais, ou seja ela em uma escultura. Então, qualquer um de vocês que forem visitar uma igreja antiga, e que lá ainda tenha um batistério montado, vocês vão identificar um desses itens. Provavelmente vai identificar a pia batismal com tampa, ou a imagem de São João Batista, seja uma escultura, ou num vitral, ou em uma pintura, mas ali haveria uma imagem de São João Batista, e muito provavelmente ela estaria fechada e apenas em uso durante a celebração do batismo. Saindo do período pós-conciliar, né, pós-Vaticano II, e principalmente nas construções das novas igrejas, não somente o batistério, mas outros elementos desapareceram, né, do corpo da arquitetura. Os confessionários, eles não são salas de confissão, eles não são capelas de reconciliação. Eles deveriam ser os seus confessionários tradicionais e estarem ali dentro da igreja e não em locais fechados, fora ou separados dela. Mas o batistério, ele sofreu digamos assim, essa mutação, e não houve lugar próprio nas construções das novas igrejas. Não se pensava no lugar do batismo. Sendo assim, ele acabou, não digo sobrando, mas acabou ficando de uso no presbitério. Talvez por questão pastoral mais prática, da assistência dos padrinhos, da assistência de 20, talvez 20 crianças para serem batizadas ao mesmo tempo, ficou mais prático ali, todos sentadinhos ali, como se estivessem na nave da igreja, e a celebração do batismo ser feita no presbitério. Entendeu? Então, mas o presbitério em si não é o lugar do batistério. Então, hoje, onde colocar a pia batismal? Provavelmente, por essa questão pastoral, eu também vou entender que ela não dá para ser no fundo, como também é recomendado hoje. A próprio estudo 106, se eu não me engano, da CNBB, ela vai também dizer que é possível que as capelas batismais sejam, que o próprio batistério esteja novamente ao fundo. Mas a questão pastoral, por exemplo, se o padre ali vai celebrar 10 batizados, ou enfim, ou a própria uma iniciação cristã, de ficar levando e trazendo ali, né, os familiares, até o batistério é bem intransigente ali, é uma coisa que não vai ficar interessante. Então, é colocado próximo do presbitério, numa lateral à direita ou à esquerda, ou em um degrau menos elevado, mesmo que esse degrau seja um dos degraus do presbitério. Eu já vi vários casos assim também. Então, eu tenho, por exemplo, no primeiro degrau à direita ou à esquerda, o local do batistério. E os outros degraus vão dar acesso ao altar e à sédia do celebrante. Porém, ele acaba sendo incorporado ao presbitério. Mas o interessante é criar lugares próprios, né? Também, como antigamente, que esteja ao contrário
do próprio altar, que é lugar alto, lugar elevado, o altar e ambão devem ser elevados, o batistério, porventura, ele pode estar um degrau a menos, um degrau abaixo da nave ou do nível onde estão os fiéis, que é aquela questão da descida, onde desce aquele ser, né, não cristão ou aquele da pagão, aquela que não se fez nova criatura, e dali ele nasce para a vida nova. Ele ascende, ele sobe, ele sai dela como nova criatura. Isso é muito interessante pensar assim. E nem sempre é possível. Porém, é uma das formas de dispensar a capela do batismo. Em relação, não sei se você tem mais, você falou de algumas igrejas nos Estados Unidos, mas essa relação, ou seja, nós temos hoje com um problema materiais novos e simultaneamente também a oportunidade de fazer a arquitetura que esteja plenamente litúrgica. Em meio a esse desafio, às vezes eu acho que muitas paróquias, em geral, as dioceses devem optar, às vezes, aquele critério, fogem da beleza e vão para o funcional por questões de custos. Você acha, assim, Sim, dessa possibilidade, assim, como que é viável assim, no Brasil, mesmo em cidades menores, resolver esse problema? Você acha que é possível, que tem condições, o quanto, assim, não preciso falar de preço, mas, assim, é uma questão que dobra valores por vezes. Você já viu o projeto, pegou essa situação, nossa, aquele projeto está extremamente sim. moderno, completamente antilitúrgico, e era possível, com aquele valor que estão gastando, fazer algo extremamente digno com os materiais novos. Exatamente, porque nós temos um câncer maligno, infelizmente, tanto na mentalidade dos artistas, como na mentalidade de muitos, não digo todos, mas de muitos no clero, que é a questão dos rótulos, dizer que isto é tradicional ou isto é contemporâneo. Só quem perde com isso são as almas, são os fiéis. Perde-se muito, porque pensar numa igreja contemporânea, e como você colocou, ela custa tão cara ou custa tão mais cara quanto uma igreja artisticamente bem feita. Porém, nós vamos dizer, mas onde estão os artistas? Onde estão as empresas? Eu tenho certeza que há muitos artistas e ótimas empresas no Brasil para se construir belas obras, mas nem sempre vai estar orientada com a mesma intenção. No sentido assim, eu preciso fazer algo belo, católico, para o seu fim. Então, para a salvação das almas, para a elevação da alma de quem ali reza a Deus Nosso Senhor. Tendo essa mentalidade, eu vou pensar não somente no investimento e nem no tempo. No meu desafio como arquiteto é construir igrejas e altares em tempo recorde. Eu preciso construir altar, ambão, sédia, sacrário em 30 dias. Então, como você vai pensar em arte e beleza e também sustentar uma empresa, funcionários, toda uma estrutura de aluguel e etc. Não é como antigamente. Se tinha mais tempo. E segundo também que se tinham benfeitores generosos antigamente. Então você tinha reis, rainhas, você tinha doações, você tinha riquezas, você tinha, enfim, outras condições que hoje nós não temos, que eu entendo perfeitamente. A questão que nós temos que entender é ouvir o sacerdote e os fiéis de cada região e a sua realidade. Eu, no meu trabalho, eu acabo tendo uma depuração do juízo, né, de gosto e também do juízo financeiro de cada paróquia, de cada cliente. O que o senhor precisa? Quais suas condições? O que poderemos fazer de melhor de acordo com a sua realidade? Porém, se o padre pensa que o tempo é inimigo da perfeição, e ali eu quero verdadeiramente construir uma igreja para chamar um bispo e consagrar o altar e dedicar esta igreja, eu não vou pensar apenas no tempo financeiro e no tempo cronológico. Então, que eu demore 10 anos para construir uma bela igreja. E que nesses 10 anos eu vou fazer um trabalho pastoral
para arrecadar fundos e dinheiro suficiente para construir essa igreja de forma definitiva, não de forma provisória ou apenas naquele período que o tal sacerdote passa por aquela região ou por aquela paróquia. Então essa mentalidade ela tem que ser trabalhada, não é pensado assim. Entende? Então é tudo muito rápido, é tudo muito delicado e também pastoralmente falando, eu sei que as rendas não são fáceis. Mas não quer dizer que, por exemplo, tudo é caro. A questão é encontrar um meio termo, porque hoje nós temos muita tecnologia que é o segredo que nós temos aqui. É usar a tecnologia para conseguir ter arte em pouco tempo. Os altares são de pedra. Então, nossos maquinários, o que eu cortaria na mão em semanas, a gente corta em horas por conta do maquinário e da tecnologia. Então, enfim. Agora, poxa, é interessante essa colocação, porque se nas igrejas eu tiver, primeiro, esse entendimento do sagrado, e dali eu vou construir para Deus Nosso Senhor, o trabalho primeiro começa nas almas. E o altar e a igreja como um todo é exatamente o semblante e o reflexo desse trabalho pastoral e edificante que foi feito nas almas. Então, aquela corrida contra o tempo e o desejo de ver aquele templo ou aquele altar feito, nasce primeiro no coração desta igreja, para ali ofertar a Deus Nosso Senhor, não somente beleza e arte, mas o melhor que eles puderam fazer, independente de quanto isso custou. É ali que começa. O inverso é o que ocorre muitas vezes. O padre, na sua necessidade pastoral, precisa fazer um altar e nem sempre agrada a todos. E com relação, ele falou um pouco por cima, mas aí eu preferi a última, ninguém mais perguntou nada, então vou nessa. As outras perguntas foram todas respondidas, as perguntas? Foram. Era só a questão, quando a gente fala da beleza, e sobretudo você mencionou a questão da formação, né, de arquiteto. Para você saber disso, você foi buscar uma formação que foi posterior à sua graduação. Então, qual é, assim, o risco ou o conselho que você dá para alguns arquitetos em relação à questão do excesso de subjetividade e na interpretação do belo? Como, por exemplo, eu chegar ao ponto de colocar uma arte abstrata em vitrais, né, que geralmente são catequeses, né? O vitral aproveita para catequese e coloca, às vezes, a arte abstrata. E a arte abstrata, de maneira geral, em toda a igreja, ou mesmo essa incorporação de expressar uma visão meramente subjetiva e aí impor-se como técnico, digamos, ao padre, às pessoas e à paróquia. Olha, eu vou responder, só aqui, tentando ler aqui as perguntas, o Eduardo perguntou se há como transformar um galpão em uma bela igreja. Sim, é possível e não muito caro. E falta dinheiro para tudo, isso é verdade. Veja só, a questão, como eu comentei lá no início, na outra live, no outro vídeo, que a questão que nós sofremos hoje é uma intelectualidade formal dos artistas. Então eu faço isso aqui. Ó. Não sei se está aqui. Dá para ver 3 risquinhos aqui? Dá. Pronto. Isso é a Santíssima Trindade. E eu vou fazer um texto gigante para dizer para você que esses 3 riscos é a Santíssima Trindade. Sendo assim, para um católico instruído, em dados elementos da arte sacra que você encontrar o número 3, você vai lembrar da Santíssima Trindade, sem sombra de dúvidas. Mas você também vai lembrar, você pode lembrar dos 3 arcanjos. Enfim, você pode ter outras referências do número 3. Então, você vai ter ali vitrais que não dizem absolutamente nada, mas assim como o Rei Nu,
não é reconhecido diante ali os seus súditos, as pessoas não vão apontar para ele e dizer: você está nu, você está feio, algo está errado em você, porque não tem entendimento, não querem refutar, não querem questionar, porque principalmente isso veio de uma autoridade, veio do padre, isso veio de um tal artista, isso veio de tal fulano, enfim. Então, a carência da educação e a falta de formação, ela vai fazer isso. A questão do abstrato e do minimalista é algo totalmente de um preguiçoso, de uma pessoa que não tem ali, eu não estou agora no momento fazendo violência, mas é uma realidade, é algo de quem não tem uma força de vontade para fazer algo melhor. Então eu vou usar do abstrato, eu vou usar daquilo que eu não tenho competência para criar e vou justificar isso com textos e condicionantes que vão criar símbolo e sentido aquilo. Tá? Fora de uma tradição completa, né? Querendo, naquele momento, dar apenas uma expressão de uma subjetividade que não tem uma raiz em canto algum, né? Tem criando Exatamente. agora. Exatamente, está criando agora. E em segundo plano, também tem a questão do eu não quero ser a ovelha negra. Eu não quero ser o cara fora da casinha. Todos estão fazendo isso. Então eu vou seguir a corrente. Então todos usam vitrais abstratos, que não expressam absolutamente nada, não informam, não catequiza, não traz formação, não tem condição alguma. E ele pode ser belo? Sim, pode ser belo. Ali eu tenho cores a olhar, eu tenho movimentos, eu tenho a luz que entra nele. E isso traz beleza? Claro que traz. Mas aí, se for lembrar ali de Dom Antônio Cabral, aí a gente vai dizer, é uma expressão artística, porém não sacra. Ponto final. Ah, Leandro, mas ali tem ondas que simbolizam, sei lá, ou vai ter uma pomba do Espírito Santo perdida ali no meio, e ondas ali simbolizando, sei lá, as águas do batismo, e etc. Então, carece-se de muita explicação, de muita catequese. E isso não traz essa identidade católica que ela é universal. Então, se você reconhece, por exemplo, o Quirô, que é o XP, né? O conhecido PX, que são as iniciais gregas de Cristo, em qualquer lugar do mundo que você ver esse símbolo, você vai reconhecê-lo como cristão, como o PX ou o XP, que é o Quirô. Isso é a identidade católica que também criou a sua universalidade, o seu termo propriamente dito católico universal. Entendeu? Então, como eu vou explicar para uma criança, ou para um jovem, ou para um adolescente, um adulto, que visita uma igreja moderna ou contemporânea, aquilo que não faz parte da catequese universal? Então eu vou ter que ter um intérprete ali naquela igreja. Eu preciso ter uma pessoa ali para dizer, olha, esse vitral, esses 3 palitos aqui, é a Santíssima Trindade, por isso, 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 isso. É igual os discípulos do Champ, o que criou o bidê lá do dadaísmo. Eu não lembro qual dos seus discípulos ali que ele fez um copo, uma prateleira reta com um copo vazio e um texto imenso para explicar o que era aquela arte. Isso, exatamente isso. Bom, caro Leandro, todas as perguntas foram. Se alguém quiser ainda fazer mais uma. Sobre o galpão e transformá-lo em É, igreja, por exemplo, você consegue fazer com placas cimentícias, com drywall, é como se estivesse usando técnicas de cenografia, entende? Então, é claro que é uma questão possível e nem sempre é mais econômica, mas é possível criar ali elementos estruturais leves, de construção leve, e começar a moldar esse espaço para trazer a identidade, o mínimo para a celebração, o mínimo possível. Né? Então, arquitetos, eu acredito que tem alguns aqui, tem outros profissionais que vão buscar essas referências, e tem trabalho para todo mundo. É claro que é importante pensar que se eu buscar esse fim, todos vão fazer um bom trabalho.
Mais Leandro, então, perguntas? não. Não, Agora, acabou? não, deixa eu ver. Isso vai muito da equipe. Pergunta aqui de Isadora só. Isso vai muito da equipe que irá Sim, construir também, né? exato. Lá para fazer. A questão da construção e também como dos artistas, né? Por exemplo, artistas pintores, nós temos muitos bons artistas que trabalham com pintura mural no Brasil. Vários artistas bons e mesmo artistas que usam de arte contemporânea. Né? Vamos falar da nova arte sacra, né? Que vão fazer ali uma iconografia nova. E é claro que eles estão abertos à instrução de um bom padre para conduzi-los. Agora, a questão da construção das igrejas e equipe, ela precisa de um regente, assim como uma orquestra. Então, se o arquiteto sacro, o arquiteto ali que está se especializando, ele está bem formado, e aí também para isso precisa estar além de formado nas belas artes, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem bons princípios, ela também tem que entender de todas as técnicas construtivas e de construção de obras de arte, não somente de arquitetura e projeto. Eu estou construindo agora a Igreja São José, e ali nós temos um trabalho não de formação, mas ali eu conduzo os pedreiros e todos os carpinteiros para questões, por exemplo, de geometria. Então lá nós vamos construir janelas em arcos. Então eu ensino a fazer o arco, a fazer o molde, como que ele vai fazer e assim vai fazendo. Não dá para depender só da mão de obra qualificada, que tem que ser uma mão de obra boa, mas tem que ser bem regida, bem instruída por um outro profissional que entenda não somente do seu projeto, mas de construção de arte, de modelagem e técnicas de edificações, etc. Essa igreja São José é onde? A Igreja São José é em Carapicuíba. Ah, tá. Tem que fosse uma lá Isso. uma de Osasco também, que eu conheci. Tá lá. Osasco está construindo, por exemplo, a Catedral de Osasco, que nesse caso ela está sendo construída com os ditames de uma arquitetura moderna. E eu vou me abster dos comentários. É. Não, eu tava falando, não era catedral, não. Era a igreja. Ah, Eu acho que. Ah, não, é do lado do Colégio São José, mas é para. a São José está sendo É São construída José e ela também. tem bastante expressão de arte sacra, está muito bem feita. E que é uma coisa interessante que o padre Funchal fez, porque, se eu não me engano, era uma igreja que foi construída na década de 60 ou 70, meio que moderna, e agora, acho que nos anos 2000, que ele parece que botou abaixo e está fazendo com esses outros conceitos. Isso, ali o projeto também, ele usou um projeto antigo do primeiro pároco, que deixou um projeto pronto. E foi muito bonito a intenção do padre, que ele deu continuidade a esse projeto deixado pelo primeiro pároco, e um projeto belíssimo, que já estava pago, já estava feito, e só o arquiteto convidado para ter feito lá, ele fez seguindo o projeto antigo. Ficou muito interessante. O José está falando sobre os retábulos, não são feitos ainda aqui no Brasil, nós já fizemos muitos. Eu mesmo construo muitos retábulos. Então, como eu te falei, eu não tenho medo de ser o lado B do disco. Eu construo os retábulos e faço essa arte sacra como a igreja sempre fez. Porém, eu respeito a questão dos altares. Então, às vezes é só o retábulo em si, sem altar. Dependendo do local que ele vai ficar, ele vai estar apenas o retábulo. Eu vou construir uma agora até o dia 8 de dezembro, para a paróquia Nossa Senhora de Nazaré, um retábulo onde a imagem da padroeira estará no centro. O padre Ivan Rupnik tem belos mosaicos, isso é verdade. Os mosaicos eu gosto bastante, ele tem uma equipe muito bem instruída nos mosaicos. Já a questão de outros projetos e igrejas em si, aí é um estilo particular dele. Mas os mosaicos que ele faz é realmente muito bons. Em breve, não sei quando, nós vamos lançar alguns cursos e trabalhos de formação, principalmente para arquitetos.
porque se faz necessário, e aqui na Aracristos nós não temos uma visão, digamos assim, particular de artista, mas de servir a igreja na Sagrada Liturgia. E eu vejo que formar bons profissionais para que eles entendam essa necessidade das belas artes para o culto a Deus e não ao tempo, ela é necessária e não há referências para isso. Então, se conseguir fazer a junção dos dois, tanto a arte sacra contemporânea no sentido do nosso tempo, mas sem faltar e sem faltar em absolutamente nada no que diz respeito à arte sacra da Igreja Católica, sem cair no juízo do gosto do minimalista ou do simplório, é possível e não é difícil, sabe? Então, poxa, eu vejo com muito bom gosto que os profissionais de arte sacra querem isso, mas os nossos intelectuais atuais no Brasil, eles têm uma corrente particular e, vamos dizer assim, um gosto particular próprio no que diz respeito à arte sacra. Então, cai um pouco tendencioso. Eu posso te dar uma aula sobre história da arte sacra, mas isso é passado. Exatamente igual é na academia e na arquitetura. E eu acredito que os arquitetos que estão aqui podem confirmar isso. Quem se formou aí nos últimos 20 anos não viu outra coisa a não ser arquitetura moderna e pós-moderna. E todo o resto é história da arquitetura. Não se faz mais, daqui para frente é algo novo. O passado já foi. E esse sentido do passado não como anacronismo, mas no passado sem ter a referência. Então você não tem absolutamente nada. É algo muito cruel. É algo que tem acontecido em várias áreas do conhecimento, né? Na área da educação mesmo é bem parecido. É a mesma coisa. E passou, exato. A nova pedagogia, né, de Paulo Freire para frente. Né? E aí a gente já tem os resultados. Já que você está na fase da divulgação, aproveito então uma pergunta aqui, se esse curso vai ser online? Sim, provavelmente vão ser online, mas é algo que ainda está, né, tá no forno. Precisa ter tempo. Material diverso nós já temos, porém tem que ser algo com tempo, com carinho, e eu quero fazer em unidade com os professores, com vocês e as escolas católicas. É algo que não vai ficar somente aqui, tem que ser transmitido para que vocês repassem isso de forma, né, comum para a formação não somente de arquitetos, mas também na formação em geral. Tá, uma pergunta aqui do Padre Carlos. Padre Carlos, um abraço, Padre Carlos. Em breve estaremos na sua igreja. Já atendemos ele. Ele está dizendo, pode-se dizer que a arte contemporânea para as igrejas e protestanizou e serve para uma ideologia teológica? Pode-se dizer, padre. Pode-se dizer, sim. A teoria da conspiração diz isso, né? Se a gente for... Eu li todas as outras biografias, por exemplo... Se Deus quiser, padre, o senhor está na nossa lista aqui. A questão da ideologia, por exemplo, da questão minimalista. Quem conhece a comunidade monástica, e eu vou chamar de comunidade monástica protestante, Taizé, né? Porque ela vai fazer esses cultos diversos e ecumênicos, você vai ver um minimalismo protestante, né? Então, é tendencioso, sim, é algo protestante dentro da Igreja Católica, porque ela não vai dizer de forma objetiva os princípios e fundamentos da fé católica em relação à Santa Missa. Então, sabemos de forma muito tranquila, de forma muito objetiva, que a Santa Missa é, de forma derradeira, o santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação de forma incruenta do seu sacrifício do Calvário. Então, o seu corpo, sangue, alma e divindade dadas em sacrifício no altar, celebrando a sua paixão, morte e ressurreição. Então, nós vamos fazer isso de forma objetiva
e, ao mesmo tempo, nas igrejas que não querem que isso seja expressada, ela vai ter muitas vezes um caráter de ceia, um caráter de celebração participativa. Apenas o povo, o padre e o povo celebram ali a ressurreição de Cristo. Ok, paixão, morte e ressurreição. Mas não dou ênfase a esse sacrifício, eu não enfatizo esse mistério do Calvário, eu não enfatizo a questão da Santa Ceia Pascal. E isso na arte vai ser explicitada como? No partir do pão, na questão do partir do pão, eu digo a questão dos sacramentos ali no altar, eu tenho uma toalhinha, um paninho apenas, eu retiro os castiçais, eu faço tudo isso para que se assemelhe a uma ceia. Aí eu posso cair de forma tendenciosa nos aspectos protestantes da ceia protestante e não do santo sacrifício da missa da Igreja Católica. Isso é polêmico, isso é algo que não é tão simples como eu estou dizendo, é algo que deve ser refletido e estudado com muito carinho, com muito amor, para que se compreenda de forma direta, sem rótulos, sem tradicionalismo, sem questão de rotular as pessoas, mas de entender que é uma realidade e que isso fere principalmente as almas dos fiéis que não têm essa, esse entendimento. Por exemplo, eu vejo o altar de Aparecida do Norte, né, o nosso santuário nacional. Eu posso entender um pouco disso, tá certo? Então, o caráter sacrificial do altar da Santa Missa, ela pode se perder um pouco nessa arquitetura contemporânea. Certo, então. Bom, então vamos chegando aqui ao final desta uma hora, depois mais quase 40 minutos dessa segunda. Agradeço a tua disponibilidade, Leandro, Obrigado pelo trazer tanto convite. conhecimento aqui para nós. Quem viu por aqui pela primeira vez, o nosso canal é o Educadores Católicos. A gente trouxe aqui o arquiteto Leandro para tratar de obras e de arquitetura, tanto em escolas quanto em igrejas, por enxergar justamente que estão integradas a um processo educacional e a um processo de elevação da alma humana. Então fica aqui o convite, você para também nos seguir. Todas as terças-feiras nós temos as lives, e às quintas-feiras no YouTube a gente lança também a resenha com dicas de livro sobre a área da educação. Então, muito obrigado, boa noite, Leandro. Deixa para você também fazer as suas considerações finais. Agradeço, professor Paulo, agradeço a todos dos educadores católicos e essa iniciativa que vocês têm, também da formação dos professores e também dos pais, das crianças, dos alunos. Tenham fé, coragem, não desanimem. Nossa luta não é apenas contra os contemporâneos do nosso tempo, mas também como forças espirituais muito maiores, como nós vemos, por exemplo, da propagação da cultura da morte, do aborto, e essas questões atuais que nós temos agora, que as famílias precisam entender isso. Não apenas as famílias católicas, mas a família como um todo. E isso só vai ser feito com educação. Isso só é feito na base cultural. Então nós precisamos ter força, ânimo, coragem para enfrentar essas máximas do mundo, mas que também possamos fazer um bom trabalho. Parabéns pela iniciativa de vocês. Contem sempre conosco para o que precisarem. Agradeço a todos que assistiu a live, que fez perguntas. Peço desculpas se eu não consegui responder a todos. Nos colocamos à disposição também nas nossas redes sociais para responder e ajudar no que precisarem, como referências de livros, conselhos e etc. Agradeço a todos, uma boa noite. Padre Carlos, peçamos a bênção e, enfim, obrigado. Então, obrigado, Leandro. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. A live fica salva aqui no Instagram e depois a gente sobe no canal do YouTube de Educadores Católicos, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até logo.